tela apareceu para vocês? Sim. É. Bom, na análise teológica, né, vocês deverão se ocupar basicamente de dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte, né, identificação de passagens paralelas quanto ao conteúdo teológico. O que isso significa? A perícope com a qual as perícopes, melhor dizendo, com a qual vocês estão trabalhando, elas desenvolvem um conteúdo teológico específico. Então, vocês deverão, né, identificar que conteúdo teológico é esse e procurar pelo menos uma passagem que seja paralela nesse sentido, ou seja, uma passagem que aborde o mesmo conteúdo teológico. Você pode selecionar essa passagem tomando como referência um desses dois primeiros pontos aí que eu coloco para vocês em vermelho. Então, vocês podem identificar essas passagens paralelas por meio de termos ou expressões comuns. Né? Por exemplo, na minha perícope, na perícope de alguns de vocês também, o profeta Eliseu é chamado de homem de Deus. E essa expressão ela é reservada para uns poucos personagens no Antigo Testamento. Então eu posso fazer a minha seleção de passagens paralelas, tomando como referência esta expressão, homem de Deus, no meu caso, né, no caso da minha perícope. Então, no caso das perícopes de vocês, vocês podem também observar algum tipo de termo ou expressão-chave a partir da qual, do ponto de vista teológico, né, vocês possam buscar passagens paralelas, né, em que este mesmo termo ou expressão teológica chave ocupe um lugar de relevância, um lugar de importância dentro do conteúdo da passagem. Ou então vocês podem selecionar as passagens paralelas quanto ao conteúdo teológico, levando em consideração um tema semelhante, né? Ou levando em consideração o mesmo gênero literário, ou pode ser que o texto, a perícope com a qual vocês estão trabalhando, possua um paralelo literário, né? Ou seja, uma reprodução desse mesmo texto em outro lugar. Né? Então, por exemplo, o texto com o qual a Juliana está trabalhando, segundo Reis 18, de 9 a 12, ele tem um paralelo no capítulo 17. Quer dizer, é quase que o mesmo texto descrito ali. Então, uma possibilidade que a Juliana, se ela quiser, ela pode escolher para trabalhar esse primeiro ponto da análise teológica, né? Então, escolher com base no conteúdo semelhante, né? Por tema, por gênero literário ou por um texto paralelo. No caso da minha perícope, por exemplo, né? Eu poderia tanto fazer essa seleção por tema, né? A minha perícope, como a gente já trabalhou antes, ela envolve a temática de fome e alimento. Então, eu poderia procurar algum texto paralelo em que esse binômio, né, esse binômio fome-alimento, né, ou fome e saciedade, reaparecesse. Ou então eu posso também pegar por gênero literário, né? Ali, então, no entorno da minha perícope,
Eu tenho várias pequenas perícopes de Eliseu que podem ser enquadradas, né, no gênero literário da lenda profética ou do relato de milagre, como a gente já trabalhou quando falamos sobre o gênero literário, né? Então, posso pegar quaisquer dessas outras perícopes, né, e tomar como texto paralelo do ponto de vista do conteúdo teológico, já que o gênero literário é o mesmo, né? Lenda profética ou relato de milagre. E aí vem a pergunta básica desse primeiro ponto da análise teológica. Como essas passagens paralelas quanto ao conteúdo teológico contribuem para o entendimento desse mesmo conteúdo teológico? Então, vocês vão selecionar passagens que tenham conteúdos teológicos comuns, né, identificados a partir dessas referências que eu acabei de mostrar para vocês, e vocês vão dizer como é que essas passagens contribuem, agregam ao conteúdo teológico comum que elas têm com a perícope com que vocês estão trabalhando. Ficou claro isso? Vocês querem que eu aprofunde um pouco mais? Sim, Sim, o quê? Sim, ficou claro ou sim, querem que eu aprofunde um pouco mais? para mim ficou claro. Tá, então, por que que esse passo é importante dentro da análise teológica, né? Porque temas teológicos, eles atravessam, né, toda a Bíblia, determinados temas teológicos, né? Ou determinados conteúdos teológicos, conteúdos temáticos. E é, uma vez que a gente toma o texto bíblico, né, como texto que faz parte de um cânone, é importantíssimo observar como é que este texto que nós estamos trabalhando e outros contribuem para o desenvolvimento de um mesmo tema ou de um mesmo conteúdo teológico que atravesse o Antigo Testamento em particular ou a Bíblia cristã inteira em geral, certo? Então, por exemplo, quando eu escolho ali o termo homem de Deus como referência para buscar passagens paralelas quanto ao conteúdo teológico, em todas as passagens que eu levantar, certamente vai haver informações novas que vão agregar ao entendimento do significado dessa expressão na Bíblia, homem de Deus. Então, é uma expressão que nós encontramos sendo utilizada, sendo é, destinado tanto a personagens anônimos, como em 1 Reis capítulo 13, fala sobre um homem de Deus que veio de Judá e que falou contra o altar que Jeroboão I havia levantado em Betel. Esse homem de Deus não é nomeado, nós não sabemos o nome dele. Então, a expressão homem de Deus tanto é usada para designar pessoas anônimas, quanto pessoas que são famosas na literatura bíblica, como é o caso de Moisés e o caso de Eliseu, certo? Então, esse passo é importante porque ele nos permite ter uma visão mais ampla de como é que o conteúdo teológico que nossa passagem, nosso perícope está tratando, é desenvolvido de maneira mais abrangente na Bíblia. Entenderam isso?
Eu entendi. Podemos passar então ao segundo passo, então? Para mim, sim. Ó, o segundo ponto, então, da análise teológica é a realização de uma breve avaliação teológica do texto, no caso, a perícope com a qual vocês estão trabalhando, as perícopes, né, com as quais vocês estão trabalhando. Então, eu selecionei 3 pontos aí que podem guiar essa avaliação teológica, né? O primeiro ponto é o discurso ou discursos sobre Deus. Então, basicamente, vocês vão refletir sobre o que a perícope ou as perícopes com as quais vocês estão trabalhando dizem a respeito de Javé. E também vocês vão refletir se há posicionamentos conflitantes na perícope a respeito da divindade. Tá? E quando eu falo divindade, eu não estou me referindo apenas a Javé, mas a ideia de divindade como um todo. Né? E claro, isso envolve outras divindades também. Em segundo lugar, discurso ou discursos sobre a vida religiosa. Né? Então, como é que nessa perícope se avalia a vida ou as atitudes religiosas que são descritas? E por quê? Por que se avalia como se avalia a vida ou as atitudes religiosas que são descritas? Então, principalmente nós que estamos tratando, né, com textos provenientes da literatura deuteronomista, né, é muito comum que personagens sejam avaliados pelas suas atitudes religiosas, tanto em relação ao culto de Javé, quanto em relação à maneira como essas personagens agem em relação a outras pessoas, tanto em relação ao culto de outros deuses e essa coisa toda. Então, aqui vocês deverão refletir sobre como a perícope está avaliando a vida ou as atitudes religiosas descritas. E por quê? Em terceiro lugar, vocês vão identificar se a perícope faz algum tipo de apelo ao leitor ou à leitora no sentido de assumir algum tipo de compromisso de fé e de vida. E qual compromisso de fé e de vida é esse que a perícope apela para que os leitores e as leitoras eventualmente assumam? Ficou claro esses 3 pontos? Para mim, sim. Tá claro para todo mundo? Juliana, Tainã, Lucas, Marielle. Bom, gente, então esses são os passos da avaliação teológica, tá? Eu vou considerar esse passo como o último passo do nosso itinerário exegético, tá? Só um outro detalhe, ali no ponto número 2, breve avaliação teológica do texto, ali no item 3, apelo ao leitor e à leitora, ou aos leitores e às leitoras, vocês podem também desenvolver uma reflexão sobre se essa perícope ela convida vocês ou a comunidade com as quais vocês estão trabalhando a compromissos de fé e de vida, tá? Então, como é que essa perícope impacta vocês, eventualmente poderá impactar
as comunidades em que vocês estão inseridos e inseridas, do que se refere a compromissos de fé e de vida, tá? Ficou claro isso? Sim. Mas no primeiro momento, vocês devem identificar se o autor da perícope, né, com o seu conteúdo, está dirigindo aos seus leitores algum tipo, né, de apelo ou de chamada para algum compromisso de fé e de vida. E a partir disso, vocês podem derivar consequências, né, ou ações práticas que poderão ser aplicadas a vocês mesmos, que são os leitores e as leitoras, né, e as comunidades nas quais vocês estão inseridos, inseridos. Certo? Certo. Então é isso, gente. A apresentação da análise teológica é essa. Agora, mãos à obra, né? E fico aqui, abro um espaço para que vocês compartilhem antes da gente finalizar e vocês irem ao trabalho, vocês me dizerem se há alguma outra questão relacionada aos outros passos que vocês queiram tratar, que não ficou bem entendida, e em que eu possa ajudar vocês nesse momento. Nenhuma questão? No momento, não. Aquele que eu precisava, assim, que eu não tinha entendido muito bem, eu pedi para o professor. Aí eu fui seguindo aquele roteirinho, tá, ficou tranquilo. Eu entendi como que é fazer. Vai ficar certo? Eu não sei. Mas eu entendi como que é para fazer. Eu estou conseguindo fazer, então, por É, enquanto, ainda não. ótimo. Então, até agora, não tenho muita coisa, não. Agora, esse último passo também não achei. Eu achei até ele mais fácil do que o outro. Então, para mim, está tranquilo. Ó, nesse último passo, que tipo de livros ou de literatura vocês podem utilizar? Né? Vocês podem utilizar dicionários teológicos, que geralmente são obras que apresentam uma série de temáticas teológicas e todas as passagens em que essas temáticas são desenvolvidas. Vocês podem utilizar concordâncias bíblicas, né? Que vão auxiliar na identificação de textos eventualmente paralelos. Nas próprias Bíblias de vocês, né, nas laterais ou no rodapé, se costuma fazer indicação de passagens bíblicas ou de outros textos bíblicos que estão relacionados a algum tema ou alguns temas tratados no texto que vocês estão lendo ou que vocês estão pesquisando. Então, as próprias edições da Bíblia que vocês têm em mãos podem ser usadas também para a identificação desses textos paralelos, tá? Ou de textos que possuam temáticas semelhanças do ponto de vista do conteúdo teológico, tá bom? Se vocês quiserem um aprofundamento maior, né, sobre a questão da análise teológica, um apoio, né, para aprofundar melhor a realização desse passo, uma obra interessante, né, embora seja de exegese do Novo Testamento, mas isso não é problema, porque os passos exegéticos são os mesmos, é a obra do professor Uwe Wegner, Exegese do Novo Testamento, essa obra aqui, com a qual vocês
provavelmente irão se deparar novamente mais à frente, quando fizer exegese do Novo Testamento, exegese 2, né? E nessa obra aqui, o professor Uve tem um capítulo muito interessante sobre análise teológica. Pode ajudar também na realização desse passo aqui no nosso trabalho. Né? Eu, para a elaboração aqui dos slides, eu usei parte desse material dele, tomei como ponto de partida. Então, no capítulo ali sobre análise teológica, vocês podem também ter mais um recurso para consultar no que se refere à aplicação desse passo exegético. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso. Então nós ficamos por aqui. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou necessidade de auxílio, vocês me escrevam, que aí eu dou um retorno para vocês, respondendo aquilo que vocês me oferecerem, né, como dúvida ou como questionamento. E a gente vai, então, assim, dando continuidade a esse trabalho nosso conjunto. Tá bom? Eu repetindo, né? Eu vou encaminhar para vocês a parte do grau A corrigida, para que vocês observem o que precisa ser acertado, né? O que precisa ser modificado no trabalho que vocês apresentaram anteriormente. Então, com essa parte modificada e mais os passos, né, que vocês estão desenvolvendo agora, nós teremos então todo o trabalho do exegese do semestre pronto para ser entregue até o próximo domingo. Tudo bem? Certo. Então, um grande abraço para vocês, bom final de semana. E naquilo que vocês precisarem, já sabem, podem entrar em contato comigo, devem entrar em contato comigo para que a gente possa trabalhar junto e esclarecer aquilo que for necessário. Ok? Ok. Muito obrigada, professor. Um bom fim de semana para você e para os colegas também. Obrigado, Marielle, para você também. Um Só abraço. lembrando que hoje à tarde a gente tem reunião para o pessoal, né? Às 16 horas. É interessante que todo mundo participe. Ok, a reunião do CADES. Isso. Ok, tá legal. Então fica aí o aviso, né, do CADES, aqueles que são membros do Centro Acadêmico para a reunião hoje à tarde, tá bom? Um abraço, gente, para vocês, bom final de semana e estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Tá bom. Um Obrigado, abraço, obrigado, professor. Obrigada. professor. Valeu. Valeu!